que a gente estava até falando disso, eu comecei a falar disso de uma forma meio irritada, porque eu tô vendo ao longo do dia e é inacreditável, sabe? Nessa hora aparece toda hora, aparece tipo, acho que a universidade do WhatsApp formou muita gente especialista em Covid, né? Em epidemiologia, tudo isso mais, e agora que tem com essas coisas, você vê uma cacetada de gente com mestrado e doutorado em relações internacionais. E aí o que acontece é o seguinte propondo as coisas, tipo, mais bizarras da face da Terra, né? Tem gente especialista propondo até que o Brasil colocasse tanques na fronteira com a Venezuela, lá na gloriosa Pacaraia, perto de Santa Helena do Iarém. E aí o ponto é o seguinte, esse é um ponto. O Brasil internamente, é claro, tem muita discussão, tem muita coisa. O presidente Lula fala bobagem aqui, outra pessoa fala bobagem ali, a gente da oposição fala bobagem aqui e acolá. Só que pensando no jogo do xadrez internacional, né? Não pensando nas bobagens internas para atender o público de governo, oposição, que seja internamente, do ponto de vista internacional. Que papel o Brasil pode desempenhar neste momento? Que papel o Brasil deve desempenhar neste momento? Estou falando internacionalmente nesse jogo de xadrez e não necessariamente, é claro, na retórica interna. Sakamoto, essa pergunta é muito interessante porque são dois cenários muito distintos e talvez essa seja a maior complexidade que o Brasil enfrenta. Porque internacionalmente talvez seja o Brasil, mais até do que a Colômbia, o fiel da balança a dizer como é que o cenário vai se desenvolver e como é que vai ser possível conduzir conversas muito próximas e diretas e que sejam capazes de influenciar Maduro nos seus posicionamentos no curto prazo, né? Por mais que se critique o canal de diálogo que o Brasil abriu com a Venezuela com a posse de Lula, é esse canal que hoje interessa a Estados Unidos, a União Europeia, a maioria dos países, porque sabe, imagine, não é à toa que quando Biden conversa com Lula, ele agradece o papel mediador do Brasil. Porque, de fato, se o Brasil tivesse reconhecido a legitimidade do pleito, nós teríamos um problema, mesmo que o pleito fosse fraudulento. Como é que o maior país da região, aquele que mais pode servir como mediador e fazer com que Maduro mude de posição, legitima o pleito? Você ganha uma dificuldade imensa, um obstáculo imenso para fazer com que a coisa, de alguma forma, tenha um resultado distinto e mais pró-democracia dentro da Venezuela. Então, eu acho que o papel do Brasil ele é muito importante na construção dessas pontes e de um diálogo com Maduro que não reverbere para uma violência generalizada dentro do território venezuelano e que caminhe para uma alternativa que seja a mais próxima ou a mais fidedigna do que foi a escolha do povo venezuelano no pleito do último domingo. Então, o Professor, Brasil, nesse sentido, talvez seja o país mais importante desse jogo hoje. desculpa, professora. Não, eu queria. A pergunta que o Diego fez para o Sakamoto, eu queria fazer para a senhora no sentido dessas atas. A cobrança por a publicidade dessas atas. Como é que a gente, como o Brasil e esses outros países, como que a gente pode legitimar essas atas depois de tanto tempo e sendo o Maduro falando, olha, agora a gente vai apresentar. Elas já não são atas que também já vêm sob suspeição? Como isso, a senhora vê alguma forma de, assim, existe algum jeito da gente saber que essas atas são de fato confiáveis ou não? Vai continuar essa suspeição e acho que não tem mesmo uma saída para trazer legitimidade para o pleito? Oi, Carla, obrigada da pergunta. Eu acho que, infelizmente, quanto mais o tempo passa, mais ilegítimo fica o resultado que essas atas vão apresentar. Ainda mais quando o Maduro diz, nós vamos apresentar as atas", ou seja, se elas, pensando no processo como ele é feito, do ponto de vista eletrônico, digital, ou seja, é uma urna eletrônica que emite atas quase que instantaneamente no final do processo, você conseguiria apresentar isso muito rápido, como acontece no Brasil. A apuração é muito rápida no Brasil. Então, não faz sentido nenhum que essas atas demorem a ser entregues. Só faz sentido se o processo estiver, de alguma forma, sendo fraudado ou com algum outro tipo de problema. Então, quanto mais passa o tempo, mais ilegítimo parece ser o resultado dessas atas, né? E acho que a gente terá muito pouca capacidade de entender fidedignas se elas forem apresentadas daqui para frente. A tendência é que elas sejam apresentadas e que o resultado, obviamente, corrobore a posição do governo de Maduro.
E aqui talvez more o maior perigo, porque o que virá depois? A gente primeiro não consegue, de forma efetiva internacionalmente, contestar e fazer com que aquilo seja revisto. Nós podemos não legitimar, ó, não me parece que sejam reais esses números, mas se internamente a burocracia venezuelana disser, olha, são reais, é um assunto interno daquele Estado. E aí começa a fase 2 do processo, que é punir aqueles que discordaram desse processo para aquilo que está sendo chamado hoje dentro da Venezuela de terrorismo eleitoral. E aí começar, obviamente, a mais uma ação autocrática ditatorial do Maduro, que é prender seus opositores por contestar o processo eleitoral, que tem características muito claras de ter sido maculado, ter sido fraudado. Então, eu acho que o que o Brasil, por exemplo, teria que insistir é entender como é que pode tornar o máximo fidedigna e insistir com o Maduro, que é o resultado dessas atas. É, Como é que eles podem observadores internacionais que vão lá e vão rever essas atas. Voltar o Centro Carter, por exemplo, que resolveu sair do território venezuelano, dizendo que, olha, não é possível fazer o papel de observador, porque essas eleições não têm características democráticas, então a gente está esperando as atas, ou seja, então elas hoje têm talvez pouca capacidade de legitimar aquilo que a sociedade internacional espera, que é a legitimidade do pleito e os resultados. Talvez ela vai só, de alguma forma, apoiar ou deixar constatado que houve fraude, ô, mostrando números que professora. podem parecer reais de acordo com o que foi até agora visto na urna, nas ruas e tudo mais.